Olá pessoal, olha, então uma das partes bastante importantes da trigonometria é a compreensão do ciclo trigonométrico. Tá? Então o que seria o ciclo trigonométrico? Ele seria uma circunferência orientada de raio 1, na qual o sentido positivo, é importante lembrar disso, ok? O sentido positivo é o anti-horário. Então, sempre que eu ando no sentido anti-horário, estou andando no sentido positivo. Muito bem, nesse ciclo trigonométrico eu tenho aqui essa distância, essa região é chamada de primeiro quadrante, essa região é chamada de segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os ângulos aqui são 0 grau ou 0 radianos, π sobre 2 radianos ou 90 graus, 180 graus ou π radianos, que seria aqui a meia volta, 270 graus ou 3π sobre 2 radianos e a volta completa 360 graus ou 2π radianos. Então, é importante conhecer esse ciclo e os quadrantes do ciclo. Muito bem. Então, o que nós temos dentro desse ciclo trigonométrico? Arcos com a mesma origem e mesmas extremidades são chamados de arcos trigonométricos. E eles podem ser positivos, né? Se você toma eles no sentido horário, negativos, se eles são tomados no sentido anti-horário dos ciclos trigonométricos, e eles podem ser de mais de uma volta, que são aqueles que têm um tamanho maior que 360 graus ou 2π radianos. Então, dependendo da quantidade de volta que você dê aqui, sentido positivo ou negativo, você vai ter alguns ângulos, arcos com a mesma origem, né, que eles são chamados de arcos trigonométricos. Muito bem. Então, quando medidos em grau, podemos representar os arcos algebricamente por um arco inicial mais 360 graus vezes o K, que seria o número de voltas, sendo x0 a primeira determinação positiva do arco. Então, a primeira determinação positiva dele e K o número de voltas. Vamos ver algum exemplo aqui. Se forem radianos, né, a medida de um arco qualquer é x0 mais 2kπ, onde K é o número de voltas. Por exemplo, se eu pegar como ângulo x0, né, o 40 graus, a gente pode chamar de ponto de partida, né? Então, você pode escrever qual seria um ângulo que eu teria se eu der o quê? Uma volta no sentido negativo. Então, seria o quê? Como que eu faço para encontrar? 40 graus mais 360 vezes menos 1, número de volta, né? No sentido negativo aqui. Então, vai ser 360 negativo mais 40 menos 320. Então, quer dizer, o ângulo, né, correspondente a dar uma volta no sentido anti-horário, no sentido horário, seria menos 360. Quer dizer que se eu voltar uma volta do 40 e parar em cima do 40 graus, volto, pego o ciclo. Deixa eu colocar o ciclo aqui para a gente entender certinho essa ideia. Você vai pegar o ciclo, imagina lá que você tenha lá o 40 graus. O que você vai fazer? Você vai voltar uma volta no sentido horário. Então, quando você chegar exatamente aqui no 40 graus novamente, você vai ter a marcação de arco de menos 320 graus, ok? Porque você voltou no sentido horário, tá? Então, menos 320 graus. Se você voltar duas voltas, volta uma e depois volta mais uma, o ângulo percorrido será 680. Se você andar uma volta no sentido anti-horário, o ângulo percorrido será 360 vezes 1 dá 360 mais 40. Ok? Então, nós vamos pegar lá 360 mais 40. Ok? Fazendo, então, 360 mais 40, vamos fazer essa marcação aqui. Ó. Então, seria o quê?
Se eu pego 360 e somo 40, eu vou obter o quê? 400 graus, ok? Vamos arrumar aqui então. Então aqui é 400 graus e não 40 graus. E se eu pegar 360 vezes 2 dá 720, com 40, 760. Então o ângulo que você pararia seria o ângulo de marcação 760 graus. Se você trabalhar em radianos é a mesma coisa, né? Se você tomar como ponto de partida o π sobre 4 e der 0 voltas, quer dizer, você vai ficar parado no π sobre 4. Se você der uma volta, teu ângulo vai ser 1 π sobre 4 mais 1 vezes 2π. Você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Para juntar isso aqui, ó, você vai fazer lá π sobre 4 mais 2π sobre 1. Tira o mínimo, de 4 e 1 é 4, divide 4 por 4 dá 1, vezes π dá π, mais 4 dividido por 1, 4 vezes 2 dá 8π. Somando 8π com mais o π, nós temos 9π sobre 4. Ok? Então, isso significa que se você voltar a andar uma volta no sentido anti-horário, você vai parar no ângulo 9π sobre 4.